A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título O Perigo do Ensino Progressista. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2023 e agora, na lição número 3, nós vamos continuar o que estudamos na lição anterior. Na lição anterior, estudamos sobre o pecado, porque a doutrina do pecado é minimizada e muitas vezes aniquilada pelos liberais, pelos que defendem a teologia da libertação, dentre outros sistemas que existem por aí. E agora, nesta lição, nós vamos falar de um ensino muito perigoso que, assim, é aplicado na teologia. E quando aplicado nesse nosso contexto, nós temos que tomar muito cuidado, porque o progressismo não necessariamente é considerado uma ideologia. Muitos não consideram os progressistas, no caso, a ideia progressista, uma ideologia. Da mesma forma que o conservadorismo também não é considerado por muitos como uma ideologia. Observe que progressismo e conservadorismo são dois opostos, cada uma aponta em uma direção. Apesar do escritor da revista não falar do conservadorismo nesta lição, na verdade, é isso que ele está defendendo. Quem é contrário ao progressismo é conservador. Então, a gente vai tratar desse tema dentro do contexto teológico, e que isso fique bem claro, porque quando isso aqui é aplicado nas ideologias, faz assim uma mistura muito grande, uma salada, porque o liberal, por exemplo, na economia, né, o político liberal, ele pode ser um liberal conservador ou ele pode ser um liberal progressista. Da mesma forma, pode existir um socialista conservador e um socialista progressista. Para entender melhor isso, eu recomendo o livro Visões e Ilusões Políticas. Lá vai ter um capítulo falando apenas sobre a questão do conservadorismo, do progressismo. Então você pode dar uma estudada para se aprofundar, se for o seu caso, se você quiser se aprofundar. Recomendo você ir para os livros que tratam especificamente desse tema. Trazendo para a teologia, o progressismo ele é perigoso, porque ele vai propor a ideia de que tudo tem que evoluir, tudo tem que avançar, e para que haja essa evolução, é necessário acabar com o atual, é necessário aniquilar a situação atual, para que entre a nova ideia, para que entre essa ideia de progresso, de algo que evoluiu, que avançou. E, como nós vamos ver dentro da lição, aplicando isso na teologia, eles querem mudar as doutrinas, as principais doutrinas que nós acreditamos. Por exemplo, o aborto. Nós entendemos que dentro das escrituras o aborto é pecado, é um crime, é um assassinato, é um dos pecados mais horríveis que existe. Porém, eles querem fazer uma atualização e dizer que não é pecado, que não tem problema. Porque assim, tem aqueles que são a favor do aborto e não estão nem aí para o que a Bíblia diz sobre isso. No entanto, tem aqueles que querem continuar acreditando na Bíblia, mas querem fazer uma atualização nas Escrituras, ou seja, aplicar as ideias progressistas nas Escrituras. E é isso aqui que nós vamos alertar. Nós não estamos falando do progressismo de maneira geral, do progressismo na política, do progressismo como o mundo aplica nas suas ideologias. Nós estamos falando do perigo do ensino do progressista aplicado à teologia, nas doutrinas bíblicas. Esse é o foco desta lição. E eu convido você a assistir essa aula até o final. Nós vamos apresentar aqui a lição na íntegra, passando por cada tópico e subtópico, explicando cada detalhe. Vou usar aqui o slide em PowerPoint, que você pode usar na sua igreja. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Como ele é em PowerPoint, você pode modificar se quiser. E nós estamos com uma promoção especial esse mês. Quem estiver com assinatura ativa no mês de julho, vai acessar 5 slides extras sobre doutrinas. Isso mesmo, esses 5 slides estarão disponíveis, já estão disponíveis na plataforma ebdenfoco.com e no nosso aplicativo. No topo da página do EBD em Foco, quando você faz o login, já aparece lá falando desses slides extras sobre doutrina, que vai estar disponível para quem tem assinatura. Ou seja, você faz a assinatura para acessar os slides de adultos e jovens e leva de bônus vários conteúdos, inclusive esses slides especiais sobre doutrina. Se você não tem assinatura ainda do EBD em Foco, faça sua assinatura agora no mês de julho para acessar esses slides.
No mês de agosto, esses slides vão sair da promoção. Talvez a gente coloque um outro slide, mas esses aqui não estarão mais disponíveis. Então, assim, faça a sua assinatura para acessar esses slides aqui. Vou avançar aqui um pouco nas propagandas, né? Aqui tem a equipe do EBD em Foco, que eu já falei um pouco. E quem faz assinatura tem acesso a vários bônus, além dos slides adultos e jovens, os slides da promoção aí do mês de julho, que é sobre doutrina. Tem acesso também a slide de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então, conteúdo completo para você ministrar uma aula de excelência na EBD. Acesse nosso site ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp na descrição do vídeo. Tem todas as informações que você precisa para entrar em contato conosco. Bem, vamos avançar aqui. O textuário diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, ele vai alertar Timóteo sobre os problemas que vão acontecer nos últimos dias. E aí ele vai listar alguns problemas, a gente vai estudar sobre isso nesta aula. Verdade prática. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Então isso aqui a gente já estudou na lição anterior. Algumas teologias modernas querem transformar o cristianismo em uma religião de militantes, ou seja, pessoas que defendem causas sociais, mas que não falam do pecado, da verdadeira situação da humanidade diante de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Esta carta, muito provavelmente, foi a última carta escrita por Paulo. Ele estava na sua segunda prisão e é bem provável que ele tenha morrido nesta prisão. Então ele escreveu esta carta passando instruções para esse jovem pastor Timóteo. Ele alerta Timóteo contra os perigos aí dos últimos dias que vai acontecer, que começou naquela época e vai se intensificando e continua acontecendo ainda nos dias de hoje. A gente vai falar dessa leitura dentro da nossa lição, então vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo. Introdução, diz assim: nesta lição veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. Observe que aqui a gente vai falar de cada uma dessas heresias, cada um desses erros nesta lição, nos tópicos mais adiante. Eles vão defender a ideia de que a Bíblia não é inerrante, ou seja, tem vários erros nas Escrituras. Que Deus não é um Deus todo-poderoso e que comanda tudo, que sabe de tudo. E que tudo que é sobrenatural que está nas Escrituras é tratado dentro do contexto da mitologia. Não foi verdade. Então a gente precisa garimpar dentro das Escrituras aquilo que realmente é verdade, aquilo que é real, que faz parte do mundo real e que não entra no sobrenatural. Então a gente vai tratar sobre isso daqui a pouco. Mas isso aqui vem justamente dessa ideia de atualizar a Bíblia, de atualizar as doutrinas bíblicas. Então, ideias progressistas são indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Ou seja, essa ressignificação, ela serve como um tipo de atualização para fazer com que a fé cristã, que a Bíblia, ela seja útil para o homem moderno, que ela realmente faça sentido para o homem moderno, que evoluiu, que não acredita mais em milagres e tudo mais. Isso tem acontecido em várias esferas na sociedade e no contexto cristão evangélico isso também tem acontecido muito, porque assim, tem igrejas da Assembleia de Deus que não se ouve mais falar em línguas, que não vê mais milagre, e isso assim se tornou tão comum que eles já estão falando, não, isso foi passado, Deus usou isso no passado, hoje isso não acontece mais. Sempre que nós falamos de lições aqui que trata do sobrenatural, eu recebo mensagem de crentes assembleianos que não acreditam mais no sobrenatural. E diz que não acontece, que Deus não realiza milagres e tudo mais, porque isso foi do passado. Então, assim, essas ideias elas vão entrando em várias áreas da teologia dentro da igreja. Antes de avançar, eu quero só ler aqui sobre o conceito de progressista que o escritor da revista vai tratar. Eu coloquei um print aqui do livro de apoio para que fique bem claro aqui. Quando a gente falar de ideologias progressistas, é sobre isso que nós estamos falando. Vou ler aqui, ó. De modo geral, o progressismo questiona a divindade e repudia os valores religiosos. Por conseguinte, o uso do termo progressista aqui, adotado,
Refere-se às teorias e aos temas que se distanciam da visão tradicional do papel da religião, em especial dos valores da cultura judaico-cristã, tais como a doutrina, a moral e os costumes cristãos. Então, quando a gente falar aqui de progressista, estamos nos referindo a pessoas ou a sistemas que vão, de certa forma, negar os valores da sociedade atual, os valores da família, da moral, os costumes cristãos de maneira geral, as principais doutrinas. Então, são valores mundanos que tentam atualizar o cristianismo para algo mais moderno e adaptar o cristianismo para essa nova sociedade, essa nova era que está surgindo. E essa ideia, ela está presente na política, na religião, de maneira geral, assim, há uma tentativa de fazer uma mudança radical no cristianismo que nós conhecemos hoje, e para isso é necessário apagar aquilo que a gente conhece hoje. Tem que destruir tudo para construir algo novo. Avançando aqui, voltando para a revista, fala assim: por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico, ou seja, o cristianismo bíblico, ele perde a sua característica tradicional, aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Então a gente vai procurar identificar quais são essas heresias, quais são os erros e como que nós devemos fazer para nos comportar diante dessa situação. Tópico 1, a descaracterização do cristianismo. 1.1, a deterioração moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Então Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala assim: olha, nos últimos dias vai acontecer assim, assim. Aí ele começa a explicar. Esses últimos dias começou lá na igreja primitiva e continua acontecendo, vai se intensificando. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Então Paulo vai explicar que o ser humano se afastou de Deus e por esse motivo ele vai declinando, diminuindo cada vez mais nessa questão moral. Vai praticando todo tipo de pecado de uma forma muito mais intensa. Olha só o que está escrito, 2 Timóteo 3, 2 a 4. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, isso aqui é o retrato da humanidade. É a humanidade que se afastou de Deus, que quer viver apenas na prática do pecado. Então, homens amantes de si mesmos, ou seja, o orgulho, o egoísmo, algo que nós estamos tratando desde a primeira lição, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Então, assim, todo tipo de pecado, todo tipo de comportamento ruim faz parte da humanidade pecadora. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados da sociedade. São pecados que vão piorando cada vez mais. E o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita norma moral absoluta, instiga uma má conduta da humanidade. O relativismo é algo muito perigoso, porque ele vai afirmar que algo é errado para um, mas é certo para outro. Então você pode falar assim: olha, mentir é errado, mentir não é bom, você ensina isso para o seu filho, mentir não é bom. Mas outra pessoa pode pensar diferente, fala: não, mentir é bom, não tem problema você contar uma mentirinha de vez em quando. Então, assim, é tudo muito relativo. O que é certo para um pode ser errado para o outro, e está tudo bem. É assim que a humanidade deve viver. Então, o relativismo vai afirmar isso aqui. O relativismo não considera que existe um Deus que tem uma lei moral absoluta. Nós estudamos na lição anterior que pecado é errar o alvo. Que alvo? Aquilo que Deus determinou. Porque Deus ele tem uma lei moral absoluta, que mentir é errado, sempre foi errado e sempre vai ser errado para qualquer situação, para qualquer pessoa, para qualquer povo, para qualquer cultura. Então isso é a lei moral absoluta de Deus, que Deus colocou em nosso coração.
Não tem como negar isso. Então, todo mundo sabe que mentir é errado, que trair é errado, que roubar é errado, dentre outros pecados que existem por aí. Todo mundo tem isso dentro da sua mente, dentro do seu coração. E o relativismo vem negar isso aí. Então, assim, enfraquecer a doutrina bíblica e incentivar o relativismo vai fazer com que a humanidade cada vez mais vai se afundando no pecado. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. A gente observa que o pecado tem aumentado cada vez mais. Então, assim, já estamos vivendo os últimos dias, não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então a santidade deve ser o padrão da vida do crente. Ser santo significa viver uma vida separada do mundo, viver para Deus. Então, assim, nós temos que viver em santidade. As heresias estão por aí, as mentiras do mundo estão por aí, mas nós somos alertados nas Escrituras a viver uma vida diferenciada. 1.2. A erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Nós já explicamos sobre ortodoxia na lição número 1. Acho que ficou bem claro essa explicação. A ortodoxia significa a doutrina correta. Então, quando o escritor da revista usa que ortodoxia bíblica é aquilo que a Bíblia ensina como correto. Eles vão negar isso aí, vão negar que a Bíblia é inerrante e vão tratar a Bíblia como um livro qualquer que faz registro de experiências religiosas de um povo específico. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para cultura, o entretenimento e o resultado a qualquer custo. Os cristãos tornaram-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3,4. Aqui o escritor da revista está fazendo uma crítica a muitas igrejas que existem no dia de hoje. Muitas igrejas que se dizem evangélicas, que estão pregando o evangelho, já abandonaram o ensino das doutrinas, abandonou a pregação da palavra. Agora o culto, ele é um culto moderno, tem música moderna, paredes escuras, jogo de luzes. O importante é a pessoa se sentir bem, a pessoa se sentir amada por Deus. Então, dentro da igreja, no caso, o ambiente ali construído para a reunião do povo de Deus, para a oração, não acontece mais oração, não acontece mais ensino da palavra. Simplesmente eles pensam no entretenimento e no lucro, porque dá muito dinheiro, igreja dá muito dinheiro. E é isso que eles estão pensando. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Então, assim, uma igreja que abandonou as doutrinas, que abandonou a pregação da palavra, que abandonou a oração, que pensa somente no entretenimento, não tem o poder do Espírito. E as pessoas não são transformadas. Não faz sentido permanecer em uma igreja assim, porque não tem transformação de vida, não tem abandono do pecado. Vem como você está e permaneça como você está. Esse é o lema dessas igrejas. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Somente a palavra de Deus pode transformar a vida do pecador. Somente a pregação dessa palavra pura, o poder do Espírito Santo na vida do pecador é que pode ter transformação de vida. Como está escrito, 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então só vai acontecer transformação, instrução, se tiver exposição da palavra de Deus. Tópico 1.3, a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Ou seja, o progressismo vai dizer
que o ser humano é bonzinho. Então vai negar a doutrina do pecado, lição anterior. Lembrando aí, lição anterior, eles vão deturpar a doutrina do pecado. Então vai pegar o ser humano e colocar como bonzinho. Vai fazer modificações naquilo que nós entendemos como ortodoxia, ou seja, a doutrina correta agora não é mais tão correta assim, precisa de uma atualização. Então tudo isso vai modificando aquilo que nós entendemos como fé bíblica. A fé bíblica ela é descaracterizada, perde o total sentido, porque essa é a ideia do progressismo, é acabar com aquilo que é atualmente, que está acontecendo atualmente. Jogar isso para a lata de lixo não presta, isso é inútil. Nós precisamos de novas ideias, nós precisamos evoluir. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta às práticas dos falsos cristãos a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Então Paulo ele faz um alerta a Timóteo de pessoas que estão dentro da igreja, fingindo de crentes, mas no final das contas vivem uma vida de luxúria, são egoístas, orgulhosos. Então o que nós estamos falando aqui não é o que o mundo faz, o mundo realmente jaz no maligno. Nós estamos alertando aqui desses problemas que estão acontecendo dentro da igreja. Então o ensino progressista dentro da igreja vai descaracterizar a fé bíblica, vai promover o pecado, vai negar a doutrina do pecado, dizendo que o homem é bonzinho e que não precisa de transformação. Então são os falsos crentes dentro da igreja, e aí já tem falsas igrejas, falsos pastores e tudo mais. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano, escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Então isso aqui é um pensamento que tinha naquela época, lá na igreja primitiva, quando Paulo escreveu essas cartas, João também, quando ele escreveu, ele combateu isso, porque eles faziam distinção de corpo e alma. Segundo eles, o corpo era corrompido, o corpo não tinha valor nenhum. Então, assim, a alma era a parte boa. Então você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, viver todos os prazeres da carne, e você não vai contaminar a sua alma, porque esse corpo vai para o pó e vai deixar de existir. E o que vale é a sua alma. Esse pensamento tem sido pregado nos dias de hoje, tem sido ensinado. Você faz o que você quiser com o seu corpo, você pode se embriagar, você pode se prostituir, você pode, sei lá, abortar. O corpo é seu corpo, suas regras, faça o que você quiser. Isso não contamina a sua alma. Então tem pessoas vivendo dessa forma dentro das igrejas. Por isso os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral e etc. Então o que eu já falei anteriormente, vão relativizar tudo isso, vai dizer que o corpo não contamina a alma, você faz o que você quiser, e aí a pessoa pratica todo tipo de pecado contra o corpo. A rebeldia e a ausência de genuína conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade, 2 Timóteo 3, 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, esse conhecimento da verdade, ele está sendo pregado, ele está sendo ensinado, mas a pessoa está com a sua mente cauterizada, o coração duro, fechado para as coisas de Deus, e essa pessoa nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. Não é que o evangelho não tem poder para transformar, não é que o evangelho não seja bom, que a pessoa não queira ouvir, não é isso. É que o seu coração está fechado para a maldade, a sua mente está cauterizada, ela só pensa em praticar o mal. Pode até frequentar uma igreja, mas não tem o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Aqui o apóstolo Paulo ele cita Janes e Jambres, que não é citado no Antigo Testamento. Você não vai encontrar esses nomes no Antigo Testamento, mas fazia parte de uma tradição judaica. Segundo os judeus, Janes e Jambres eram dois magos de Faraó, naquela época que Moisés estava falando com Faraó para libertar o povo. Então esses magos usaram magia para confrontar Moisés e confrontar Deus.
Então o apóstolo Paulo faz essa comparação, coloca aqui esses falsos crentes, né, no mesmo nível, no mesmo patamar que magos, que mágicos, aqueles que usam o ocultismo, né, ou seja, são comandados pelo próprio Satanás, né, para realizar milagres e parecer ser algo bom, mas não é, no final das contas não é algo bom. Aquilo ali não é o poder de Deus. Então a comparação que Paulo faz aqui é nesse sentido, né? Como, ou seja, parecido com esses dois que resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Então eles estão ali a serviço do mal, resistindo sempre à verdade do Evangelho. Vamos para o tópico 2, que diz assim: as teorias progressistas. 2.1, a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. Nós falamos sobre o liberalismo teológico na aula anterior, que é a ideia de que a Bíblia ela precisa ser atualizada para o homem moderno, a questão dos milagres não deve mais ser levada em consideração. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco sobre isso. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, o homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. Então aqui nessa parte da lição a gente tem um avanço com relação ao que é de fato o progressismo, que o escritor da revista está tratando aqui na lição especificamente. Então ele coloca aqui o progressismo como um desdobramento do liberalismo teológico, é algo que está atrelado ao liberalismo, mas não necessariamente foi criado e inventado pelo liberalismo teológico. São ideias que surgiram a partir do liberalismo e têm se infiltrado dentro das igrejas de maneira geral. Algumas igrejas se assumem como progressistas, igrejas que são inclusivas, né? Hoje no Brasil é chamado assim, igrejas inclusivas, que a gente aceita tudo e tudo mais, aquela coisa toda. Enfim, dentro de igrejas tradicionais, muitas vezes surgem crentes com essas ideias inclusivas e progressistas. Bem, um dos principais problemas é colocar o homem no centro, porque quando você tira Deus e coloca o homem, arruinou tudo. Arruinou tudo. Não faz o menor sentido, porque deixa de ser cristianismo. Cristianismo é Cristo no centro, não é o homem no centro. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quando eu vejo alguém negando as Escrituras, alguém que é crente, de repente desviou e começa a falar mal da igreja, começa a falar mal da Bíblia, começa a dizer que a Bíblia foi modificada, que a Bíblia é isso, que a Bíblia não é inspirada, a pessoa começa com esse papinho, sabe? Não, porque assim e tal, eu vi um vídeo no YouTube que lá tem um teólogo que diz que a Bíblia ela não é a verdadeira palavra de Deus, que ela foi modificada por Constantino, e começa aquele monte de papo furado. Eu fico só olhando que a pessoa está simplesmente contando uma mentira para ela mesma, para não ficar com peso na consciência por causa dos seus pecados. Então, em vez da pessoa abandonar o pecado e viver uma vida de santidade, ela prefere desacreditar nas Escrituras. Ou seja, tudo que a Bíblia diz é mentira, tudo que a Bíblia ensina é errado, e agora eu estou com minha consciência limpa. A pessoa ela não consegue se desviar e falar, estou errado, eu estou no mundo porque eu realmente me desviei dos caminhos do Senhor. Não, ela tem que ir lá e começar a negar as Escrituras. Aqui, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, diz que eles amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, eles só vão ouvir aquilo que eles querem ouvir e não querem ouvir a verdade, que é a palavra de Deus. Então propaga-se um evangelho, entre aspas, em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Então, assim, existem vários falsos evangelhos por aí. Um dos falsos evangelhos é aquele que a gente estudou na lição anterior, que afirma que basta fazer uma reforma social e resolver o problema do pecado. Isso não vai acontecer. Isso é uma heresia. E outros falsos evangelhos têm surgido por aí,
principalmente quando fala da falsa teologia da prosperidade, que vincula a salvação a bênçãos materiais. Tem a teologia do coach, tem várias falsas teologias, falsos evangelhos por aí, que negam a doutrina do pecado e não apresenta nada que está relacionado à transformação do ser humano, para que o ser humano realmente tenha uma vida diferenciada diante de Deus. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Então, mais uma vez, reforçando o significado de progressista aqui nesta lição. Teorias que vão se distanciar do verdadeiro cristianismo bíblico. Essas teorias vão negar muitas coisas, principalmente a inspiração das Escrituras. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então Paulo está falando aqui justamente desses que negam as Escrituras, que negam a palavra de Deus, são inimigos da cruz. Não são amigos, são inimigos da cruz. O Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmo. Só pensa em coisa terrena. Então, se você vê alguém que só pensa aqui e agora em algo terreno, que reduz o evangelho à solução de problemas sociais, isso aí é porque só pensa em coisas terrenas. E Paulo já disse, a gente leu na lição anterior, se a minha esperança estiver somente nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Tópico 2.2, o teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Esse ensino afirma que Deus não sabe do futuro, Deus só sabe do presente e do passado. Ou seja, Deus criou a humanidade, criou tudo que existe, criou o universo, ele se preocupa conosco, ele interfere. É muito parecido com aquilo que a gente acredita. No entanto, ele vai negar que Deus sabe do futuro. Segundo eles, Deus está limitado ao presente, Deus não tem conhecimento nenhum do futuro. E claro, esse tema não é simples, esse tema não é fácil. Assim, reflita comigo. Se Deus sabe o futuro, significa que todo o futuro está pré-determinado. E nós não tomamos decisão nenhuma, então nós não temos livre-arbítrio. E esse pensamento, ele é difundido por aí, esse sentido. Né? Se Deus sabe de tudo que vai acontecer, então tudo que vai acontecer já está pré-determinado. E aí entra muitas das questões da presciência de Deus, ou que Deus pré-determinou tudo, entra a questão de arminianismo e calvinismo, que eu não quero entrar em detalhes aqui. Não é o objetivo agora. Como isso aqui é um tema muito complexo e muito difícil, eu vou deixar aí disponível um texto do C.S. Lewis. Se eu esquecer, vocês me lembram nos comentários, porque às vezes eu prometo aqui e acabo esquecendo. Mas tem um texto do C.S. Lewis muito bom, que ele fala sobre essa questão do tempo, Deus e o tempo. É do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. É um texto assim que eu gosto dele, que ele explica de forma bem simples essa maneira que Deus se relaciona com o tempo. Porque, assim, nós somos limitados ao tempo. Nós temos passado, presente e o futuro que nós não conhecemos. Então o tempo está fluindo e nós não temos o conhecimento do futuro. Porém, Deus, ele está fora do tempo, ele não está preso ao tempo. Então, do ponto de vista de Deus, todos os momentos da nossa vida é presente. Deus, ele nos vê no presente o tempo todo. É mais ou menos assim a explicação do C.S. Lewis. Tem um bom tempo que eu li esse texto e eu não vou conseguir explicar com detalhes aqui, mas você vai ler depois lá. Deus, ele está fora do tempo e para Deus não existe passado, presente e futuro. Tecnicamente, não faz sentido eu dizer que Deus sabe o futuro, porque o futuro para Deus já é presente. As decisões são tomadas por nós, que somos seres racionais, que temos o livre-arbítrio de fazer do jeito que nós queremos fazer. Mas Deus nunca é pego de surpresa em relação a isso aí, porque ele já conhece todas as coisas. Então o Deus que nós cremos é esse Deus que conhece todas as coisas. O C.S. Lewis, lá no seu texto, ele dá um exemplo bem interessante, que é assim: imagina uma pessoa que vai em um carro e vai acontecer um acidente. A pessoa vai e clama ali, Deus me livra.
né? Faz uma oração bem rápida. E é milésimo de segundo para o acidente acontecer. E aí você fala assim, será que vale a pena eu orar para isso? Porque será que vai dar tempo de Deus responder? É tipo assim, a gente pensa, né? Meu Deus, será que vai dar tempo de responder? Imagina uma cirurgia, né? A pessoa está passando por uma cirurgia, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, guia esse médico nessa cirurgia. Ah, será que eu não deveria ter orado antes para dar tempo de Deus se preparar? E C.S. Lewis diz algo bem interessante, que ele fala assim, no caso do acidente do carro. Para o acidente acontecer, falta milésimos de segundo, mas Deus tem a eternidade para ouvir sua oração, porque Ele está fora do tempo. E isso acontece justamente porque Deus ele é soberano sobre tudo, sobre o próprio tempo. Ele tem controle do tempo. Então, como esse tema é muito complexo, eu prefiro avançar aqui, mas eu deixo essa reflexão, porque nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso que está fora do tempo e controla todas as coisas. Continuando aqui na revista, afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Então, o teísmo aberto, né, vai fazer essa afirmação de que Deus ele está dependendo dos acontecimentos atuais. Então, ele não sabe do futuro, né, e a presciência de Deus afirma que Deus sabe de tudo antecipadamente. Até mesmo esse conceito de presciência, que é um conceito muito limitado, como eu expliquei anteriormente. Não é que Deus sabe o que vai acontecer no futuro, é que o futuro para Deus já aconteceu. O futuro para Deus é presente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Observe que absurdo, né? O teísmo aberto vai afirmar que Deus foi pego de surpresa, Deus não sabia que o homem ia pecar. E aí ele teve que redesenhar toda a história e traçar um plano de salvação. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus e a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Que fique bem claro aqui que nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de teologia, porque ela vai negar o pecado, vai negar a presença do mal no mundo. Entende? Nega quase tudo aquilo que a gente acredita. Nós temos que ter muito cuidado. Cremos em um Deus soberano, Deus todo-poderoso. Eu gosto muito da passagem de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, assim, Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia que o homem ia errar e ele já tinha traçado o plano de salvação. Paulo fala várias vezes que o evangelho é eterno, o evangelho de Deus ele sempre existiu, e o evangelho envolve o sacrifício de Cristo. E a passagem de Apocalipse 13:8 ela é muito reveladora, que fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, é porque assim, do nosso ponto de vista, Jesus morreu há quase 2000 anos atrás. No entanto, do ponto de vista divino, Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Quando as pessoas perguntam assim, como que os crentes do Antigo Testamento foram salvos? Como que os judeus eram salvos se Jesus não tinha morrido ainda? Eles faziam sacrifício de animais que apontava para o sacrifício de Cristo, que do ponto de vista humano ainda ia acontecer. Ou seja, no Antigo Testamento, Jesus ainda ia morrer na cruz do Calvário. Então, isso é o ponto de vista humano. Algo que vai acontecer lá na frente. Então, o sacrifício de animais apontava para o sacrifício que ia acontecer. No entanto, do ponto de vista divino, aquele sacrifício já tinha acontecido. Então, assim, é difícil para nossa mente compreender isso. Mas Deus está fora do tempo, ele não está limitado ao tempo. Então, o sacrifício de Cristo ainda ia acontecer do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino, ele já tinha acontecido, porque Deus está fora do tempo, ele não está no tempo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a ele. Então, por que eu vou orar se Deus não é soberano? E alguém pode questionar por outro lado, por que eu vou orar se Deus já sabe de todas as coisas? A gente tem que entender que, apesar de Deus já saber de todas as coisas, nós somos seres livres. Nós tomamos decisões e nós precisamos dele, depender dele. Então, a oração mostra a nossa dependência de Deus. A oração,
ela é respondida sim, Deus responde a nossa oração. Como eu dei o exemplo do carro que estava prestes a bater. Então, nesse exemplo, para acontecer o acidente, falta milésimos de segundo. Mas Deus, ele é soberano. A sua oração chega a ele e ele tem a eternidade para responder a sua oração e dar o livramento. 2.3, a teologia da demitologização. É um nomezinho difícil, né? Demitologização. Mas vamos lá. Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O que é isso, né? O que esse teólogo veio propor? O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Aqui o escritor da revista colocou um conceito de mito que eu achei muito superficial. Na verdade, existe um estudo muito profundo sobre a questão da mitologia, do mito. E, assim, os povos antigos, eles tinham as suas mitologias, os seus mitos. Só que esses mitos, eles estavam atrelados a uma realidade que eles viviam. Então, assim, era uma realidade, porém, a explicação era dada de forma mitológica. Então, estudar os mitos é estudar a forma de vida das pessoas do passado. Estudar os mitos é procurar, dentro ali daquela história, elementos da realidade que a história está sendo transmitida. Então, aplicando isso às escrituras, o que o Bultmann fez? A Bíblia é um livro de mitologia, porém, dentro dessa mitologia, nós temos o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos garimpar dentro das Escrituras o que é realidade, separar a realidade do sobrenatural, do mito, para tirar a essência do Evangelho. Então o Bultmann, ele não negou a existência de Deus, ele não negou a existência de Cristo, ele não negou muita coisa do cristianismo, a salvação em si, e assim até mesmo a vida eterna com Cristo. Ele não chega a negar muita coisa que a gente acredita. No entanto, ele olhava para o texto bíblico e via no texto bíblico ali um caráter mitológico, que, na verdade, segundo ele, foi acrescentado, foi colocado pelos escritores bíblicos para explicar os fenômenos que aconteciam na época. Vamos avançar aqui na lição, depois eu vou dar alguns exemplos aqui dessas questões. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Então, tudo relacionado ao sobrenatural é tratado como algo mitológico. Até a doutrina da concepção, do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres e sinais e outras revelações sobrenaturais. Então, segundo Bultmann, só fazia sentido crer na Bíblia e pregar a Bíblia para a atualidade, para o povo dos dias de hoje, se realmente retirasse da Bíblia as questões sobrenaturais. Então, de acordo com Bultmann, uma demitologização adequada compreende a terminologia mitológica. O mito é problemático, não apenas porque torna a mensagem cristã inaceitável para a gente moderna, mas também porque distorce a própria mensagem, impedindo o encontro verdadeiro com o querigma. Eu acabei de ler um trecho de um livro aqui, falei bonito, né, porque eu estou lendo o trecho do livro, mas observe que ele diz o seguinte, que o mito ele é problemático porque ele torna a mensagem cristã inaceitável. Então, se eu for pregar para alguém e eu falar que o Mar Vermelho se abriu, a pessoa não vai crer, não, como assim? Isso é impossível. Então, se torna muito mais fácil eu dizer que Moisés chegou em um local em que era raso, numa época em que o mar, né, tinha baixado, maré baixa, alguma coisa do tipo, e eles atravessaram ali andando dentro da água. Tem um filme de Moisés que é mais ou menos nesse sentido, né? Então as coisas vão acontecendo de forma mais natural. Então eles vão explicando todos os milagres da Bíblia como se fossem acontecimentos naturais. Quando a gente vai para a história de Moisés, ali ainda dentro do contexto de Moisés, as águas do Nilo ficaram vermelhas porque aconteceu uma hemorragia, uma doença nos peixes, e as águas ficaram vermelhas. Como tinha muito sangue nas águas, as rãs tiveram que sair
das águas, e aí aconteceu a praga das rãs. Como essas rãs depois morreram e apodreceram, aí surgiu as outras pragas, e uma praga foi surgindo após a outra de forma natural. Não foi porque Deus agiu de forma sobrenatural e mandou essas pragas. Então eles dão uma explicação natural para os milagres da Bíblia. Então isso é a demitologização, ou seja, retirar os mitos, dar uma explicação mais racional, porque eu consigo convencer o homem moderno dessa forma. E eu mantenho a Bíblia atualizada de acordo com o pensamento moderno. Então, essa era a ideia do Bultmann. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então aqui Pedro alerta nessa questão de você se desviar dos caminhos do Senhor. Você vai por um caminho que realmente vai ser muito pior mesmo. Então é melhor nem conhecer, né, o caminho da justiça. Então assim, as pessoas, elas negam as Escrituras e se afundam cada vez mais no pecado. Mas aquele que crê, que tem fé em Cristo, que acredita no milagre, esse sim é abençoado, e nós temos aí muitos testemunhos de milagres que acontecem até nos dias de hoje. Tópico 3, refutando o ensino progressista. 3.1, reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária e da inerrante palavra de Deus, e validar o princípio de sola escritura, instituído na Reforma. Estabelece a Bíblia como a única regra infalível e a autoridade final de fé e prática. Então o escritor da revista vai evocar aqui a época da Reforma, né, que foi um retorno para as Escrituras. Ali Lutero liderou essa reforma, e vários outros reformadores antes de Lutero e que vieram também após Lutero valorizaram muito as Escrituras. O sola escritura é um dos lemas da Reforma Protestante. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana na Idade Média. Então, uma coisa é o que está nas Escrituras, outra coisa totalmente diferente é o que a tradição diz. A Igreja Católica continua insistindo que a tradição tem o mesmo peso que as Escrituras. Nós não acreditamos nisso. A tradição, muitas vezes, ela existe dentro da denominação, mas as Escrituras é que vai dizer o que é certo e o que é errado. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Essa palavra aqui, solapada, né, solapar, verbo solapar, significa ocultar ou destruir, né, aniquilar, cortar o mal pela raiz, né, seria nesse sentido. Então, assim, a perfeição das Escrituras é aniquilada quando a sua verdade é negada ou reinterpretada. Então, se você for reinterpretar as Escrituras, você está negando as Escrituras. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Olha o que diz Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. É claro que aqui estamos dentro do contexto de Apocalipse, aplicado em Apocalipse, mas nós temos várias outras passagens que apresentam ali as Escrituras como algo definitivo, que não deve ser modificado em hipótese alguma. De certa forma, isso é mais ou menos óbvio. Não faz sentido você modificar aquilo que foi registrado e inspirado pelo Espírito Santo. 3.2, ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos
tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então a gente tem aqui a instrução de Jesus Cristo para a igreja. Vai lá, prega, ensine, batize, para que eles possam guardar tudo que eu ensinei. Então compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. Então nós fomos enviados por Cristo para ensinar. Nós temos que ensinar as verdades bíblicas para que todos possam seguir aquilo que Jesus deixou para nós. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Muitas vezes nós temos aquela ideia de que temos que pregar e ganhar alma, ganhar alma, ganhar alma. Quanto mais alma ganhar, melhor. Não, nós temos que ensinar. É melhor você ensinar 1, 2 pessoas do que ganhar 10 e perder as 10. O pessoal diz por aí que a Assembleia de Deus ganha muito, mas perde muito. Mas é justamente porque falta em muitas igrejas da Assembleia de Deus uma estrutura organizada de ensino da palavra. Nós temos a escola bíblica dominical, porém, em algumas igrejas não tem funcionado. A EBD não tem funcionado de fato, principalmente para novos convertidos. Nós temos que criar estratégias para que haja ensino correto das Escrituras, tanto para quem é crente antigo, quanto para novos convertidos. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Então, assim, nós temos as Escrituras que vão nos guiar, e para isso é necessário estudar, que haja dedicação no ensino, como está em Romanos 12, 7. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Então é necessário que haja ensino da palavra de Deus. Só através da palavra vai ter formação do caráter cristão, mudança de vida, transformação por completo. É a palavra de Deus que muda o nosso coração. Efésios 4, 22 a 24. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, assim, que nós possamos passar por essa transformação, retirar tudo do velho homem, da velha natureza, e nos revestir de algo novo, no espírito novo, no novo homem. Essa é a ideia. 3.3, enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atreladas a uma vida de santidade. Na 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. O verbo santificar vem do grego hagiazo, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo hagios. Então a gente tem aqui essa palavra usada no original, no grego, que significa separar, viver uma vida separada do mundo e separado para Deus. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter os crentes separados do pecado e consagrado a Deus. Então a gente tem que viver uma vida de separação do pecado. É a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida. Então, quando o salvo recebe novidade de vida, ele vai agora viver uma vida de santidade. Então, a santificação, ela acontece após a regeneração e vai até o dia da morte da pessoa. A gente é santificado todos os dias. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso aqui representa a regeneração. Você é uma nova criatura. A partir daí vem a construção de uma vida de santidade. E se estende até o dia da glorificação do crente. A glorificação é o último estágio. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, a santificação enquanto vida e, por fim, a glorificação na vida eterna. A ênfase está na obediência à palavra de Deus. Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos
com falsos discursos. Então, que nós possamos, de fato, ouvir a palavra e praticar a palavra. Nós temos que ter ortodoxia e ortopraxia, a doutrina correta e a prática correta das Escrituras. No abandono das concupiscências, 1 Pedro 1, 13 e 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, essa passagem de 1 Pedro 1, 14, deixa bem claro que agora nós somos filhos obedientes. A gente não se conforma mais com os desejos carnais, vivemos uma vida nova, e numa vida de retidão e moral em toda maneira de viver. 1 Pedro 1, 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então a gente precisa viver uma vida de santidade, porque a salvação verdadeira, ela se concretiza dessa forma. Não é você ir lá na frente orar e receber uma oração, mas é o seu comportamento no dia a dia, aquilo que você faz, como que você age diante do pecado. Então, se você realmente é separado e vive uma vida de santidade, significa que você, de fato, alcançou a salvação pregada e ensinada pelo Evangelho. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Então, aqui na conclusão, o escritor da revista deixou bem claro que a igreja não pode se conformar com o que está acontecendo. Ela não pode viver na inércia, ou seja, deixa como tá tudo bem. Não, ela tem que oferecer resistência. E essa resistência vem através da pregação do verdadeiro evangelho. A gente não tem que forçar ninguém a nada, mas a gente tem que apresentar o verdadeiro evangelho. A gente tem que confrontar com o evangelho, apresentar Jesus Cristo na cruz do Calvário. É isso que nós temos que fazer. O crente que quer enfrentar o mundo, que quer enfrentar as ideologias, ele tem que apresentar o evangelho. É através da pregação do evangelho que a gente vai oferecer resistência a tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje. Amém? Então a gente chega aqui no final da aula, tem as perguntas aí para quem vai usar o slide e vai passar na igreja. Reforçando aí, quem usa o slide pode mandar para a gente uma foto que nós vamos postar aqui nas nossas redes sociais. Acesse o nosso site, ebedenfoco.com, ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Lembrando que a assinatura dá direito a slide adultos e jovens, vários bônus, e nós temos os slides extras sobre doutrinas apenas no mês de julho. Mês de julho, quem estiver com a assinatura ativa vai acessar os slides sobre doutrinas. Slides especiais, excelentes para serem usados em culto de doutrina. Olha só, você quer ensinar doutrina na sua igreja? Baixa esses slides, tudo prontinho para você ministrar na sua igreja. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.